O vazamento de petróleo da Chevron traz à tona um problema previsível. Vão-se os royalties, ficam os desastres ambientais e prejuízos econômicos e sociais. A presidente Dilma Rousseff jogou a discussão sobre a distribuição dos royalties para 2012. Isso adia, mas não resolve o problema, principalmente depois desse vazamento e da controversa comunicação da empresa responsável. O Rio em Foco está no ar. Para discutir como o Rio de Janeiro pode sair dessa armadilha, convidamos o deputado federal Hugo Leal, o deputado estadual Jânio Mendes e o oceanógrafo David Zi, que está assessorando como perito as investigações na Delegacia do Meio Ambiente e Patrimônio Histórico da Polícia Federal. Antes de começar nossa conversa aqui no estúdio, vamos ver o que pensam os políticos e a população. Em defesa do Rio! Eu queria registrar primeiro o meu agradecimento a todo o Estado que se mobilizou, dando mais uma vez uma prova de maturidade e de união. Um apelo do povo do Rio, pela justiça, pelo que é de nosso direito. O Rio sentou à mesa e sentará quantas vezes for necessário para discutir o que será licitado. O desenho do acordo está feito para o futuro, mas nós não vamos ceder R$1 sequer do que já foi licitado, não é por falta de diálogo, ao contrário, é por respeito ao diálogo e respeito à democracia. Nós não queremos discutir nada que esteja contratado e seja de direito dos demais estados da federação. O Rio de Janeiro é um estado essencialmente democrático. Só que nós não vamos aceitar que peguem recursos do nosso povo. Nós não vamos aceitar que avancem sobre receitas já garantidas do nosso povo. É esse o tema, esse é o ponto que provocou essa linda manifestação pacífica que vocês estão registrando hoje. Mexeu com o Rio, mexeu comigo. Esse movimento tem que falar a Brasília, tem que chegar lá a Dilma, tem que chegar ao Congresso, porque nós não podemos deixar isso acontecer. Eu sou nordestina, mas mexeu comigo, porque o Rio é a minha cidade adotiva, então mexeu comigo sim, também. Eu acho que o Rio de Janeiro não pode sair perdendo nisso. As grandes conquistas do país foram através da manifestação popular. Somente o povo, quando se reúne, é capaz de mudar as situações. Não basta apenas a vontade política, é necessário a vontade do povo. O povo na rua dando não contra a violência, contra os royalties do petróleo. É uma luta não do Rio, não do Espírito Santo, é uma luta por justiça na distribuição dos recursos da nossa riqueza. E isso ajuda todo mundo, os 5.565 municípios, os 27 estados da federação com o Distrito Federal. Então, nós temos que pensar grande. O Rio de Janeiro, aliás, sempre pensou grande. Aqui na rua, nós sempre lutamos por grandes causas nacionais, por democracia, contra a guerra, por anistia, contra a tortura, pela vida. E agora continuamos nessa luta carioca, fluminense, capixaba e nacional. Mexeu com o Rio, mexeu com o Brasil. Mexeu com o Rio, mexeu comigo. Esse é o manifesto do Rio. Em todos os momentos, quando a justiça no Brasil esteve sob ameaça, o Rio de Janeiro se fez presente. Foi às ruas clamar pela volta das garantias democráticas, pelo direito ao voto por um país livre. Assim foi no passado, assim será sempre. Contra a injustiça estamos aqui. Em defesa do nosso Rio de Janeiro, estamos aqui. Deputado Hugo, oficialmente a discussão foi jogada para 2012, mas há uma possibilidade ainda, que, com a votação da desvinculação das receitas da União, que essa discussão venha à tona ainda em 2011. Isso é possível? Olha, tratando-se de parlamento, a gente não pode dizer que as coisas não sejam possíveis. Nós já tivemos leis que foram colocadas num dia, no outro dia votadas. Quando há acordo, né, há possibilidade.
Mas nós temos o entendimento, e a palavra foi dada pelo presidente da casa, que o sistema presidencialista permite isso, dizendo que não se apreciará esta matéria esse ano, até porque nós temos no máximo aí 10 sessões úteis, 10 dias úteis com sessão. E com certeza isso não vai. Até porque nós temos assinado por ele na última semana a comissão especial que vai apreciar sobre essa matéria, uma nova comissão especial. Então, obviamente, nós imaginamos que isso, além do desejo da presidente da República, vai ser discutido no ano que vem. E aí, no ano que vem, nós teremos tempo razoável e racionalidade para poder discutir essa matéria. Essa matéria não pode ser feita no impulso, não pode ser feita com aquele desejo, né, às vezes, que há por parte dos estados que não são produtores nem confrontantes. Então, isso tem que ser uma situação definida. Imagino que o ano que vem, com os ânimos mais calmos, nós possamos conseguir sim, um debate mais racional. Deputado Jânio, qual tem sido o trabalho da Assembleia no apoio à bancada federal do Estado em Brasília? A Assembleia Legislativa tem mantido uma mobilização constante com a população, junto aos prefeitos, no sentido de manter o Rio mobilizado a nível de pressão política que se possa fazer junto à opinião pública para que a bancada federal tenha essa tranquilidade de poder estar agindo. A gente sabe da inferioridade numérica na composição do Congresso Nacional, meramente pela questão do voto nós teríamos essa dificuldade. É preciso que o Rio fale mais alto a nível de rua, né? O Rio sempre foi tambor cultural, caixa de ressonância desse país. E o Rio tem uma capacidade de mobilizar e de sensibilizar o país. E isso deve-se muito àqueles que atuam na esfera local. Essa é a nossa responsabilidade maior, enquanto deputados aqui no Parlamento Estadual, manter essa articulação com o governador, com o prefeito do Rio, com os prefeitos, né? O exemplo das duas mobilizações feitas, né? dão uma base de sustentação à ação política da bancada federal no Senado e na Câmara. E a consequência maior disso, eu vejo que essa mobilização é importante, tem acontecido aqui, tem acontecido no Espírito Santo. Nós tivemos notícia também que na última semana o governador do estado de São Paulo reuniu a bancada, né, são 70 deputados de São Paulo. São Paulo talvez seja aí o estado que vai ser beneficiado, ainda não foi, mas vai ser beneficiado, porque a parte da costa ali fica na mesma referência do pré-sal. Então, veja, isso vai se tornando um debate mais amplo, né? E a gente vai trazendo outras adesões. Não tenha dúvida, e a última ocorrência também com a empresa Chevron acirrou do ponto de vista das dificuldades que é a questão da exploração do petróleo. Doutor David, qual é a dimensão desse desastre que aconteceu da Chevron, quer dizer, que ainda está acontecendo, né? Olha, eu acho que nesse momento o mais importante, não importa muito a dimensão, o que importa realmente é que existe o risco de acontecer acidente. E isso me lembra muito uma questão clássica no estudo do meio ambiente, que foi uma tese, a tragédia dos comuns. Aqui a gente se divide os benefícios dos serviços ambientais, mas as pessoas esquecem que para obter os serviços ambientais é preciso saber fazer uma exploração adequada. E isso requer custos, isso tem custos. E geralmente, quer dizer, os royalties vêm exatamente para atender esses custos. É que a sociedade ainda não entendeu que ao dividir esses custos de manutenção, o que vai acontecer? Nós vamos começar a explorar o petróleo de uma maneira talvez não tão cuidadosa como nós deveríamos explorar, e isso redunda em perda de outros serviços ambientais, como por exemplo a perda da biodiversidade com redução da biomassa, isso que representa o quê? Um serviço ambiental de alimentos que o Rio de Janeiro e a costa dos estados produtores vão ter como depreciação. Outra coisa é a questão do paisagismo, da questão dos benefícios ambientais. Todo mundo quer morar, por exemplo, em frente à Lagoa Rodrigo de Freitas, em função desse valor ambiental. E na hora que há esse derrame de óleo, perde-se esse valor ambiental. E o Brasil, não só o Rio de Janeiro, o Espírito Santo, os estados produtores, mas todo o Brasil tem que lembrar que o Brasil se baseia a sua economia nos recursos naturais.
Então hoje, por acaso, nós estamos discutindo a questão dos royalties aqui do petróleo. Amanhã vamos estar discutindo, eventualmente, a questão do minério de ferro. Outra hora, a madeira da Amazônia. Então, é preciso que todo o Senado, o Congresso brasileiro entenda que eles podem ser nós amanhã. E é preciso pensar com muito cuidado isso. O que me assusta nessa circunstância, o evento, infelizmente, é um evento que, por um erro, ele foi um erro até, mas o que me assusta é a falta de preparo, de prevenção. Isso, para mim, é o que mais chama atenção. A Agência Nacional do Petróleo, que deve ter aí pelo menos uns mais de 5 anos, no mínimo, aí, se não 10 anos, 10 anos que as agências reguladoras. E o total despreparo, parece que ninguém estava prevendo que um evento desse pudesse acontecer. Faltam planos de contingência. Mas isso é o que nós estamos, a investigação hoje que a Câmara e o Tribunal de Contas têm feito, direcionada a isso. Ou seja, o que vocês estavam esperando para poder se preparar um plano de contingência? O ocorrido, a porta arrombada, o equívoco é esse, o maior equívoco. E outra coisa, eu digo, a questão dos royalties aí, que são pagas aos estados produtores e confrontantes, ele tem um foco, e esse foco tem uma série de definições de aplicação. A União, que aí diga-se a agência, a ANP e outros instrumentos, deveriam receber também parte desse royalties para aplicar para a Marinha, para o Ministério do Meio Ambiente, já tinham divisões que estabeleciam isso. Nunca foram repassados esses recursos, ou seja, a má utilização dos royalties, seja por parte até da própria União, causou essa situação que nós estamos enfrentando hoje, por falta exclusiva de contingenciamento. Houve uma matéria recente no jornal O Globo, foi primeira página do Globo, dizendo que a ANP investiu em contingência, em prevenção, o que a Petrobras gastou em cafezinho durante o último ano. Então, fica parecendo que é motivo de chacota, de brincadeira, mas é um caso gravíssimo, porque, mais uma vez, o país esquece do planejamento, da estratégia para poder fazer o remendo. O que nós estamos vendo aqui, esse caso da Chevron, é um remendo. Ou seja, depois a multa que é aplicada, seja lá 75 milhões de dólares, acho que são nessa faixa, 75 milhões de dólares, que chega a 50 milhões, a 150 milhões de reais, é 2 dias de exploração num poço desse. Ou seja, a dimensão do que se dá, não digo só da tragédia, dos elementos ambientais que o nosso oceanógrafo falou aqui, mas dessas dimensões da estrutura, de falta de estrutura. Então, o país que quer trazer a exploração do pré-sal, que aliás não sabemos quais vão ser as consequências dessa exploração, porque uma coisa é você furar 2 quilômetros, outra coisa é você furar 7 quilômetros. Você não sabe o que vem daí. Entendeu? Quais são as consequências que advirão dessa exploração. A gente não está pronto nem para a primeira. Eu estou dizendo, esse é o fator que mais me preocupa, é a falta desse tipo de contingência. E o que nos estarrece, né, é que, por exemplo, a agência reguladora vem a público e diz que a empresa mentiu para a agência, logo induziu a agência a um erro ao afirmar 4 dias depois que não havia mais vazamento. Ora, se a agência reguladora, que tem a capacidade e o poder de fiscalizar e atuar como garantidor da sociedade, de que aquela exploração está sendo feita de maneira segura, né, apresenta uma fragilidade como essa, de que maneira nós, Estado do Rio de Janeiro, deveremos nos comportar e em quem devemos acreditar? É uma pergunta que se fica. Logo depois, vem novamente a agência e revela que a empresa sequer possuía os equipamentos para poder estancar um vazamento naquela profundidade. Ora, quais foram os critérios usados por essa agência para licenciar e controlar, fazer a fiscalização da atividade? São perguntas que a gente vai responder no próximo bloco. Não sai daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. A Chevron, terceira maior petrolífera do mundo, também foi responsável pelo desastre no Golfo do México. Mas essa dramática experiência não foi suficiente para incentivar a empresa a investir em segurança e prevenção de acidentes. Veja o resultado do vazamento na Bacia de Campos. A demonstração clara do que significa
um dano ambiental num estado produtor. É grave esse acidente, o secretário Carlos Mink e a presidenta do INEA, Marilene Ramos, estão atuando firmemente. Nós estamos muito preocupados com os danos ambientais que podem causar ao Rio de Janeiro. Sem dúvida nenhuma, é um momento de tensão para o nosso estado, para a nossa costa, para, enfim, a fauna e a flora. E nós temos, enfim, nesse momento que somar esforços para mitigar danos, né, para reduzir danos e, ao mesmo tempo, punir os responsáveis. Situação preocupante, o vazamento não parou, continua borbulhando, saindo óleo exatamente em cima da fissura dos 300 metros. Vimos 3 baleias jubartes, uma das quais a 300 metros da mancha de óleo, o que caracteriza uma agressão à biodiversidade marinha. Portanto, cabe pagamento de reparação, né, além da multa do IBAMA. E nós vamos tomar várias providências, junto com o IBAMA, com a Polícia Federal, né, e com o Ministério do Meio Ambiente. Uma delas é apertar as condições para o licenciamento ambiental. Esse EIA, Estudo de Impacto, não viu a fissura. Eles meteram muita pressão dentro do poço e aí saiu óleo pela fissura toda e não parou de sair. Então, isso teria que ter sido detectado. Se fizesse um estudo mais profundo, teria detectado a fissura, não teria tido o acidente. Isso que aconteceu é um alerta vermelho. Esse é um poço, mas o pré-sal vão ser 1000 e a gente vai ter que prevenir mais, estudar mais, ser mais rigoroso e combater a impunidade ambiental. Deputado Hugo, o Estado não pode pagar essa conta. Como é que a gente resolve isso? Olha, o Estado também é recompensar, quer dizer, parcela desse recurso, o próprio Estado tem que estar preparado, sua Secretaria de Meio Ambiente, os municípios também tem que ter plano de contingência, né? A gente não pode só cobrar da União esse plano de contingência. É claro que o fato mais gravoso é da União, poxa, afinal de contas é ela que detém a outorga, que faz os projetos, as licitações, então ela que tem que fazer exigência. Agora, os estados têm que estar preparados, os municípios têm que estar preparados, porque esse recurso do royalties é finito, né? Ele tem um momento de se encerrar, e os estados e os municípios têm que se preparar exatamente para isso também. Primeiro, preparar do ponto de vista econômico, né, criar outras alternativas que não dependam exclusivamente da indústria do petróleo, que é uma indústria boa, mas também tem o seu aspecto negativo, um deles está aí visto, e tem que se preparar do ponto de vista econômico, tem que se preparar do ponto de vista ambiental, né, por essas consequências. O Estado tem recebido recursos, e esse recurso, nós temos um fundo de meio ambiente e que tem que também ser investido, né? O Estado tem que dar a sua parcela até para dar a resposta. O que eu vejo, né, como principal fator aí é essa integração das respostas. Não adianta a gente também ficar empurrando o problema para um para outro. Eu digo o seguinte, não há como você deixar de ficar clara a responsabilidade principal do órgão. Mas ela executivo. tem que ser dividida também, porque Exatamente. há outras responsabilidades. Tem que ser, porque qual é o plano que tem município, por exemplo, de Campos? Qual é o plano que tem o município de Rio das Ostras ou o município de Cabo Frio? Todos esses também tem que ter um plano, porque não pode esperar acontecer o acidente para a gente falar assim, mas então eu tenho que fazer alguma coisa, até porque recebem recursos para isso. O royalties, apesar de questões da mitigação, os royalties são também para você investir num plano, no investimento da economia, ou seja, abrir outras parcelas da economia, porque nós não temos só o vazamento, quer dizer, só os vazamentos que influenciam do ponto de vista ambiental. Nós temos a invasão, né? Veja o que aconteceu com o Rio das Ostras, veja o que aconteceu com Cabo Frio, veja o que aconteceu com Macaé, a cidade de Macaé. A invasão, quer dizer, o inchaço dessas cidades, que traz até uma qualidade de vida até negativa. Só para deixar claro aqui, que essa é uma preocupação. Então o royalties é para recuperação do ponto de vista da cidade dessa mitigação econômica, mas também do ponto de vista do Mas meio isso ambiente. acaba virando um problema para os municípios e para o próprio Estado sustentar a discussão de royalties, porque não há nem por parte dos municípios essa utilização dos recursos
E nem todas essas discussões que ocorrem várias vezes, a gente já está na terceiro movimento de rediscussão de royalties em pouco tempo, em menos de 4 anos, e você não vê isso acontecendo, essa mobilização se tornando permanente de fato. Há movimentos, mas não há uma mobilização permanente. Na verdade, o que motiva essa gana pelo recurso dos royalties pelos demais estados da federação é exatamente a notícia de que os prefeitos das cidades que recebem royalties do petróleo viraram verdadeiros sheiks do petróleo. E aí gastam desordenadamente os recursos que deveriam estar direcionados para as atividades, quer de substituição econômica, quer de preservação ambiental. Mas se nós formos olhar a realidade desses municípios, a gente observa os problemas, eles existem. Eu sou da cidade de Cabo Frio. A pressão demográfica sobre essas cidades, em razão da busca do ouro negro, do emprego, da riqueza que o petróleo gera, é muito grande. Na verdade, tudo isso é muito novo a nível de Brasil. Sim. E não houve uma preparação das cidades. Não houve uma preparação do gestor público, não houve uma preparação por parte do governo do Estado, do governo federal, e aí o deputado Hugo tem razão, né? Quem conduziu o processo? O governo federal. Conduziu equivocadamente e gasta mal os seus recursos dos royalties do petróleo. Não fiscaliza. Tudo isso está revelado agora. E isso vem acontecendo em cadeia. Mas se você for observar onde, com toda a deficiência, com toda a dificuldade, onde os recursos foram melhor aplicados, foram exatamente os municípios. O que você observa, a transformação, os municípios passaram por uma repaginação. Você olha Cabo Frio, né, uma cidade que cresceu, se embelezou, ficou bonita, Rio das Ostras se transformou, tudo isso em razão dos recursos dos royalties do petróleo. Então a repaginada na cidade se deu em razão dos recursos dos royalties do petróleo. A empregabilidade, você olha hoje o Rio das Ostras, vê lá uma zona especial de negócio criada pela prefeitura, gerando 8 mil empregos. Reflexo da aplicação desses recursos dos royalties do petróleo. Agora, as mazelas, elas são muito fortes, né? Você olha Macaé, hoje é uma das 10 cidades mais violentas do país, né? Você observa Macaé, um dos maiores índices de contaminação pelo HIV no país. Tudo isso é reflexo dessa pressão da economia do petróleo. Como alterar isso, né? Aí vem a discussão que nós precisamos ter internamente, que precisa estar assessorada. Não é retirando o recurso do royalties que a gente vai mudar esse quadro. Ao contrário, nós vamos agravar. Você muda o governante, a democracia é isso, você muda o governante. Agora, quando você tira o recurso através de um novo modelo de partição dos royalties, você está punindo a população, você está punindo o Estado, está punindo a cidade. Se existe mau governante, porque ninguém pergunta, olha, a realidade, má aplicação de recurso público não é privilégio dos municípios que recebem royalties do petróleo. Se olha esse cenário, ele é em todo o país. O que a gente precisa discutir é a responsabilidade na aplicação. O Hugo talvez não fosse ainda deputado federal quando havia uma maior rigidez na aplicação dos recursos dos royalties do petróleo. Aí houve uma mobilização dos municípios para poder flexibilizar a lei. A lei foi flexibilizada. Talvez aí tivesse se cometido um grande erro. E quem cometeu não foram os municípios. A própria União, buscando ter mais recursos para as despesas ordinárias da administração pública, contribuiu com a flexibilização da lei. Essa questão do recebimento, só para a gente deixar claro, né, esse royalties, o Supremo Tribunal Federal já reconheceu que ele é uma receita originária. Ou seja, então é a receita que cabe aos municípios e cabe ao Estado. E não cabe o papel do TCU fiscalizar. Anteriormente, a fiscalização se dava pelo TCU, né, em alguns casos já havia esse conflito, porque essa fiscalização da aplicação dos royalties entendiam que era como se fosse um repasse, uma espécie de um convênio. Não é. Então o Supremo decidiu. Passou-se então a fiscalização pelo parte do Tribunal de Contas do Estado. Uhum. E essa fiscalização ainda precisa melhorar bastante. E outra coisa, os mecanismos têm que ser definidos dessa fiscalização pelos organismos estaduais. Exatamente porque a receita hoje é uma receita originária. Eu digo, e só para voltar na questão do epicentro, aí, da questão do acidente, você veja que
a notícia que se tem, e obviamente a prioridade vai ser na questão da União, mas qual é o impacto? Se teve algum impacto, aconteceu algum impacto nos municípios, atingiu, o óleo chegou a alguma praia? Aí fala, não atingiu. Mas vai chegar, né? Não atingiu a praia, por isso que eu quero ouvir aqui o nosso oceanólogo, não atingiu a praia. Mas e o como é que chama? O bioma ali, e os peixes, a corrente, o que aconteceu, né? Qual foi o mal que trouxe? Vai chegar nos municípios, não tem dúvida. Daqui a pouco a gente pode perguntar aqui até para o oceanólogo, podemos estar comendo peixe com óleo contaminado, peixe, marisco, ou qualquer outra coisa. Porque as pessoas podem até não chegar na praia, mas se chegar, o que está sendo feito por parte também dos municípios? Eu acho que aí já existe um dano no Estado, de imagem. Ah, sim, claro. A imagem já é diretamente afetada, quer dizer, fica todo mundo, quer dizer, uma das vocações do Estado do Rio de Janeiro é a indústria do turismo. Todos esses municípios litorâneos dependem do turismo. Hoje, por exemplo, tem uma mancha de óleo na Macumba, aqui no Rio de Janeiro. É da plataforma? Não é da plataforma. Mas já fica todo mundo ressabiado. Então já houve um impacto na imagem. Isso não quer dizer que cedo ou tarde, num determinado cenário, o óleo possa efetivamente ir até a direção da costa. Por quê? Porque existe uma fração do petróleo que vaza que é de difícil degradação. Então ele fica sobrenadando ou eventualmente depositando no fundo, e aqui nós temos o fenômeno da ressurgência nessa época do ano, no verão. E essa ressurgência, exatamente a água fria do fundo do oceano que sobe. E aí ele sobe pela plataforma, exatamente no talude da plataforma onde está localizado as principais plataformas. Então, é que no momento agora, felizmente, o cenário não é de risco de trazer parte desse material para o litoral. Pelo contrário, está se afastando. Mas pode, por um azar tremendo, ser exatamente um cenário onde traga isso. E aí se pergunta, os municípios estão preparados para administrar isso? Vai ser aquele corre-corre, barata voa aí, de como fazer isso. Então, isso, já pensou no meio de uma temporada turística nesses municípios? É o fim. E quem é que paga o custo? Chegar um óleo desse na Bahia. Por exemplo, eu já fiz uma representação MP na semana passada, porque como a gente vê no interior, os municípios não têm isso. Isso é um fato. Nenhum município tem plano de contingência. Então vamos falar disso no próximo bloco. Sim. Não sai daí, Rio, foco que política e economia caminham juntos. O senhor Luiz Pimenta, supervisor de meio ambiente da Chevron, esteve na LERJ para prestar esclarecimentos, a convite da Comissão de Meio Ambiente. Vamos ver. Aproveitando a oportunidade, a qual agradeço para poder esclarecer. Identificação da fonte. Foi identificada como uma mancha off inicialmente pela Petrobras. Posteriormente, identificada como nossa, começamos imediatamente. O monitoramento e avaliação da mancha. Ela é feita através de sobrevoos. Tivemos sobrevoos diários, dos quais participaram representantes do INEA, do IBAMA, da ANP, nesses voos para poder avaliar a condição. Onde você avalia, vê como é que está, onde está a distribuição do óleo, o tipo de óleo para poder fazer uma avaliação de quanto óleo tem à superfície. Tivemos a avaliação de ROV. O primeiro ROV utilizado foi o ROV da sonda. Os outros dois ROVs que estão sendo utilizados ainda lá são do navio que nós temos sob contrato da Chevron, chamado Scandi Salvador. São dois ROVs que fazem o monitoramento 24 horas da sonda. Tivemos também navio para tanque de fluidos. Nós colocamos um navio tanque lá, foi contratado. Por quê? Dependendo do volume de óleo que poderia estar sendo recolhido, os esforços de recolhimento foram feitos. Até a data nós recolhemos, até a data do dia 22, nós tínhamos recolhido 385 metros cúbicos de água oleosa. Então esses esforços foram feitos e nós colocamos um navio tanque lá. Para quê? Para que se houvesse a necessidade, faríamos a descarga dessa água recolhida oleosa para o navio tanque, para não perder tempo da nossa embarcação se deslocando para um porto, seja Vitória ou Rio de Janeiro. Hoje estamos fazendo controle da fonte residual. Também gostaria de dizer que a empresa teve toda a transparência com os órgãos ambientais, colocando, quer dizer, os representantes dos órgãos ambientais tiveram livre acesso à nossa sala de emergência, foram avisados com relatórios diários da situação, de avaliação da situação. Como a gente não tinha uma fonte certa lá embaixo, claramente definida, um poço descontrolado, onde tivesse uma possibilidade de avaliação clara do volume, foi calculado isso baseado nas hipóteses. Hoje nós temos um volume, uma estimativa que 2.400 barris de óleo vazaram nesse incidente. Tá?
Teve um pico no dia 8 até o dia 10 e dia 12, onde estávamos fazendo as ações para conter a fonte. Enquanto isso, havia todas as estratégias do plano de emergência para combate da mancha na superfície. E depois do dia 13, quando foi a cimentação, uma queda abrupta do volume vazado. E o que a gente está vendo agora é um volume residual, que é o óleo que, porventura, ainda estava a caminho da superfície. E dentro da nossa metodologia, além de trabalhar as imagens do satélite, nós fizemos sobrevoos diários, 2 vezes, no local, para poder fazer uma calibragem do tipo de óleo, onde ele estava, onde ele se encontrava na coluna, como estava acontecendo. Outras ferramentas foram utilizadas pela empresa, como modelagem matemática, que ajudam a ideia de que o óleo, há uma previsão muito pequena desse óleo vir para a costa, em qualquer situação. Deputado, o senhor participou da audiência pública. Como o senhor analisa as explicações da Chevron nesse caso? A Chevron não nos traz nenhuma afirmativa de que a situação esteja sob controle ou de que a empresa tenha tomado as medidas corretas, adequadas ao caso do acidente do vazamento. Não inspira nenhuma confiança essas informações trazidas pela Chevron, o que aumenta a nossa angústia, a nossa ansiedade em relação ao vazamento. E principalmente a urgência de trabalhar junto aos municípios. Né? A urgência de se trabalhar junto aos municípios, isso porque, como já disse aqui anteriormente, nenhum município tem plano de contingência. Existe a informação técnica passada pelo secretário de Ambiente do Rio de Janeiro, Carlos Mink, de que em 2 semanas ou 1 mês, o próprio oceanógrafo deve dizer que é uma autoridade no assunto, diz, olha, pode haver uma mudança. Eu dizia na audiência, a Chevron enganou a ANP com um vídeo editado, mas não engana o pescador de Arraial do Cabo, que conhece de lestada e de ressurgência como ninguém, pois a vida dele inteira é ali. Então ele sabe que a lestada vem, nós estamos no período da lestada, daqui a pouco ela chega, e com ela vem a ressurgência. E com a ressurgência, todas as riquezas e impurezas que estiverem no fundo do oceano vão bater na praia. Isso exatamente em pleno Réveillon, em plena alta temporada de verão. Então, dano ambiental, dano econômico, dano de imagem. Dano de imagem. Como as nossas cidades não têm plano de contingência, foi um erro, foi. Só que hoje nós estamos diante de um acidente. Então a Chevron tem que ser intimada por força judicial a colocar à disposição dos municípios, desde já, um plano de contingência, uma equipe para tomar as medidas e não esperar uma multa. A multa é uma pena acessória. A colocação de uma equipe de imediato hoje à disposição dos municípios para poder sanar qualquer dano causado às nossas praias, evitar um dano maior, deve ser uma obrigação imediata. O que acontece é que quando é feita a licitação, você tem que prever isso. Você tem que colocar no processo licitatório, que quem vai fazer a exploração, na assinatura do contrato, exatamente essas questões. Você já tinha que estar previsto e chamar os municípios, o Estado, para poder ser como interveniente num contrato desse. Porque eles vão sofrer, não é pagar. Está entendendo? Até porque muitas multas não são pagas. Exatamente, né? Não digo nem só da questão da multa, estou dizendo não é só pagar o royalty. O Estado e os municípios têm que ser, eu já defendi isso, eu quase fui massacrado na Comissão de Minas e Energia, porque todos os convênios, todos os contratos, quando é feita a licitação, quem faz a licitação é a Agência Nacional de Petróleo, não é correto? Faz a chamada pública. Na chamada pública se habilitam aquelas empresas, agora vão ter o sistema de partilha que vai ser pago em petróleo. No momento que for assinar o contrato, quem tem que participar da assinatura do contrato, também como interveniente, não como autorizado, o Estado e os municípios. Exato. Que vão sofrer, para poder conhecer como está sendo feitas as cláusulas desse contrato, para poder prever, no questão de danos ambientais, qual é o plano de contingência, para poder prever e ele assumir nesse contrato a sua responsabilidade. Nós temos, durante 5 anos, investir nessa circunstância do dano ambiental ou dessas questões econômicas. Por que eu falo isso? Eu falo que, veja, como é que a ANP pode chegar hoje e falar assim, não, eu mostrei o vídeo, eu confiei no vídeo, eu confiei na Chevron, eu confiei na informação que me deram. Não pode confiar. Ela tem que ter mecanismos para poder fazer isso. A Petrobras está se utilizando do conhecimento do professor aqui, David Dizzy, que é um especialista no assunto,
Sim, mas porque a Polícia Federal, apesar de ter a delegacia, parte dela é de investigação. Quem tem que fornecer os meios para essa investigação, teria que fornecer, seria a Agência Nacional de Petróleo. E se tivesse a participação de estados e municípios, o sistema de contingência seria completo. Essa é a grande linha de raciocínio que eu tenho defendido. Entendeu? Porque quando chega no município, aquilo falou, eu vou fazer o quê? Vou chegar e ligar para o David e dizer, o que eu faço aqui? Está um monte de óleo aqui, que eu faço o quê? O que eu faço? Aliás, até uma pergunta que se faz, eu vi muita matéria nesse sentido, e esses dias eu assisti um especialista, não me lembro aqui, num canal de televisão, dizendo que em determinados casos que utilizam de ar quente, vapor nas pedras, a área onde foi invadida pelo óleo, que às vezes ele disse que é melhor não fazer nada. Que a própria natureza vai se incumbir de carregar. Depende da dimensão. Eu queria até ouvir um pouco isso, porque eu até me surpreendi. Senão eu não sei se isso é animador ou desanimador, porque senão o prefeito ou a autoridade fosse, bom, então não precisa fazer nada. Como você não precisa fazer nada, então eu não vou fazer nada. Eu fiquei duplamente... Eu acho que aí a verdade é o seguinte, é melhor não fazer nada, é verdade. Mas é mais importante a velocidade de reação quando há o vazamento. As empresas responsáveis não podem ficar atônitas quando acontece o acidente. Ela tem que ter um plano de contingência, não tudo combinado, nada resolvido. Tem que ser tudo combinado e tudo já treinado, resolvido, sabendo exatamente o que vai fazer. Porque isso é que nem um incêndio. Quanto mais rápido o corpo de bombeiro chega, mais rapidamente se debela o incêndio. Nós não vamos depois reconstruir uma pintura queimada, não dá. Dentro do conceito do estudo do meio ambiente, né, a gente percebe que o ser humano tem dois tipos de lapso, o lapso de tempo e o lapso de espaço. O lapso de espaço é, uma vez feito na casa dos outros, não é comigo, eu não tenho problema nenhum. Pelo contrário, ele esquece que um dia vai chegar lá. O outro é o lapso de tempo. O lapso de tempo é que com o passar do tempo a gente vai esquecendo o que a gente sofreu, os problemas ambientais que nós passamos, e a coisa começa a ser minimizada e até banalizada. Então por isso que eu apelo o deputado Hugo Leal de chegar em Brasília, convencer os seus colegas de começar a discutir efetivamente isso, quanto mais cedo melhor, inclusive nos próximos meses vai ter desdobramento, e eu acho que são exemplos reais que vão auxiliar numa montagem, numa legislação e de um programa de repartição dos royalties mais justa, porque é preciso que a sociedade entenda que royalty não é benefício. Royalty é custo que tem que ser investido num Estado para poder atender a exploração de recurso natural de forma segura, de tal forma que a sociedade não sofra. Isso é qualidade de vida, e o Rio de Janeiro precisa de qualidade de vida. Por quê? Porque o emblema, o meio ambiente está impregnado no Brasil, e o Rio de Janeiro é a melhor vitrine para o mundo da questão ambiental do Brasil. Olha, isso é natural. O David falou muito bem aqui que nós somos tomados pelo impulso, né? Eu vou citar um exemplo bem rápido, a questão, infelizmente, da tragédia que aconteceu na Serra em janeiro, que desmoronamento todo. Muita mobilização, muita discussão. Quando você vai ver a distribuição de recursos, a aplicação efetiva de recursos, às vezes é muito diminuta. Nós não podemos ficar esperando acontecer uma tragédia, mais uma, para poder lembrar. Então, eu só trouxe essa à tona aqui, porque nós estamos vivendo novamente final de ano, chuvas, aquela toda preocupação. E com relação a isso também, aí, qual foi a mobilização da Câmara? E a gente tem feito esse acompanhamento lá. Né? Fazer uma audiência pública na Comissão de Minas e Energia, na Minas, Energia e Meio Ambiente. Uma audiência pública, se não tiver desdobramento, se não tiver ação, não vamos chover no molhado. Não é isso que é o nosso desejo. O desejo é aproveitar essa discussão da partilha de royalties, essa nova proposta sendo feita, e começar a colocar níveis de exigência, inclusive com a participação de estados e municípios. Aí sim nós começamos. Aí passar a responsabilização para as agências. A agência não pode ficar também imune e impune de uma coisa de uma omissão dela. Omissão, sim, se ela é agência reguladora para regular o mercado, então ela tem que tomar quais são as providências que ela está tomando para poder fazer a regulação deste mercado. Não é o mercado só do petróleo, da riqueza, é o mercado do desastre. Né? O que ela está sendo feito, como é que ela está se preparando para não chegar, né, fazer um vexame desse, chegar e falar assim, bom,
eu não sabia o que eu ia fazer. É uma questão de responsabilização de cada um. A gente vai falar sobre essas responsabilidades no próximo bloco. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. A mancha de óleo se estendeu por 60 a 70 quilômetros na Bacia de Campos. Vai afetar a pesca e a biodiversidade marinha. Esse período de outubro a dezembro é justo a época de migração das baleias e golfinhos. Então a gente vê aí a dimensão desse problema e já falamos um pouco no bloco anterior. Eu queria que a gente começasse esse bloco falando das responsabilidades de cada ente, da federação, dos estados e dos municípios. O ente da federação, para mim, é que é a ANP, que é a responsável, né? A ANP e, obviamente, os dois, o Ministério das Minas e Energia e o Ministério do Meio Ambiente, que deveriam cobrar o mínimo, deve ter um padrão mínimo de ação com relação à questão de empresas que estão prestando. Quer dizer, qual é o seu plano de contingência? Como é que vai funcionar? O David Zee falou aqui muito bem com relação ao seguinte: quanto mais rápida é a resposta, menor é o impacto. Porque você não vai poder evitar o impacto já aconteceu. Ou seja, aquelas boias de contenção, eu acho que nem ela teve que pedir emprestado, que eu acho que nem isso ela tinha. Ou seja, como é que você autoriza alguém vir a fazer uma exploração dessa, com esse nível, com essa dificuldade, grau de dificuldade, e não ter o mínimo? Porque é a mesma coisa do cinto de segurança ou do colete salva-vida. Tem que estar ali, mesmo que você não vá usar. É importante porque no momento que você precisa, você tem. Então, esse é um fator. O fator principal da responsabilização por parte do poder federal é exatamente esse. É a cobrança dos níveis de exigências internacionais, como acontece na Noruega, como acontece em outros países onde tem esse tipo de exploração, para as empresas que são... Agora, você tem que combinar isso no processo licitatório e depois no contrato. Não adianta chegar e falar assim, senão eles vão chegar ao absurdo de chegar e falar, mas não estava previsto no contrato. Aí... encerra a discussão. A nível de Assembleia Legislativa, a gente convocou uma audiência pública e, juntamente com a deputada Aspásia Camargo, eu convoquei uma comissão parlamentar de inquérito, que ela tem como objetivo fazer uma depuração do acidente e também da legislação, a fim de oferecer alternativa, porque, na verdade, nós não temos, do ponto de vista do ente município, do ente Estado, nenhum mecanismo de comunicação com o ente União no sentido de acompanhar o desenvolvimento da atividade. Isso foi desmoralizante para o país. Se você não ter nenhuma coordenação. Falamos na Assembleia Legislativa, é uma defesa que a deputada Aspásia Camargo tem feita, e a CPI vai trabalhar em cima disso, da criação da autoridade pública da Bacia de Campos, que seria a criação de um mecanismo, que permitisse a comunicação entre esses três entes e o acompanhamento e controle dos contratos, desde a sua feitura no procedimento licitatório até a sua execução. Isso seria uma forma de garantir essa autoridade pública do petróleo, ao mesmo tempo que estaria fazendo essa coordenação de fiscalização e de atividade, estaria trabalhando a integração desses três entes, onde cada um possa fazer o seu dever de casa. Porque tem aquelas responsabilidades que são próprias, típicas de município, outras que são típicas de Estado, e aquelas que são próprias da União. Elas se integram. Se a gente não conseguir estabelecer um patamar de governança, de comunicação entre esses três entes, nós estaremos sempre circulando. E os órgãos ambientais? Eu queria dar dois exemplos aqui, que eu acho que para a sociedade pensar e refletir um pouquinho. Existe alguma refinaria de petróleo que não tenha uma brigada de incêndio? Existe alguma cidade no Brasil que não tenha, eventualmente, grandes cidades, um corpo de bombeiros? Por que no mar não existiu isso? Essa é a primeira pergunta. Por que não deveria ter uma espécie de uma brigada de pronto atendimento, de resposta rápida, treinada, equipada, 24 horas de prontidão, assim que treinada, se sofrendo treinamentos periódicos, na hora que tivesse acidente, agisse rapidamente, até em apoio, seja a Chevron, seja a empresa que for, Petrobras, seja a empresa que for. Segunda coisa, segundo exemplo, a gente está numa orquestra, tem um maestro. Então, se por acaso o violonista toca errado,
ou não toca de maneira correta, quem tem que indicar, quem tem que conduzir, quem tem que ensinar, quem tem que cobrar é o maestro. Então veja bem, o que acontece agora? Nós temos uma ANP que regula, um IBAMA que licencia, né? E os órgãos, deve ter algum órgão, porque eu mesmo desconheço, quem é que fiscaliza de fato isso. Então é preciso que a gente dê designações específicas. Então isso seria um bom assunto para o legislativo se debruçar, para dizer, olha, o comando, as normas, os padrões são esses. De tal forma que a gente tenha efetivamente essa condução. Então são duas coisas, a direção e a outra coisa são essas brigadas, que toda cidade tem, toda refinaria tem, por que o mar não vai ter? Tem uma solução prática, né? Porque a gente tem que pensar em soluções práticas. Nós temos os 3 níveis, a defesa civil nos 3 níveis. Se você der condições à defesa civil hoje, né, vive ainda com as dificuldades, as mazelas, der condições à defesa civil hoje, no mesmo treinamento que ela tem para poder atender a acidentes, a catástrofes em terra, se você der condições a ela, criar um ambiente desse tipo de acidentes no mar, né, você não precisa criar uma nova estrutura. Você amplia a estrutura daquela defesa civil que é preparada para catástrofes. Isso é uma catástrofe. Como tem isso no município, no estado e na União, você tem esses 3 níveis de defesa civil, você tem uma Secretaria Nacional de Defesa Civil, passa o foco dela essa responsabilização. Agora, ele tocou num ponto importantíssimo. O IBAMA licencia, a ANP regula, faz a regulagem, faz os processos licitatórios. Quem é que fiscaliza? A IBAMA está fiscalizando? O IBAMA fiscaliza as plataformas? Tem condições hoje de fiscalizar as plataformas? Ou será que temos que criar um IBAMA do mar? Né? Ou, seja qual for. Quem é que está fazendo esse trabalho? Quando é na Bahia, quando é em ambientes litorâneos próximos, nós temos até atividade do IBAMA nesse sentido, para defender as colônias, aquelas coisas todas. Eu tenho visto nas ilhas, aqui em Paraty, ali nesse litoral do Rio aqui. Ilha Grande, o IBAMA tem atuado. Ali tudo bem, porque ali é perto. E em mar aberto? A gente reclama se o mar é nosso para os royalties e para o pré-sal, tem que ser nosso também na hora de responsabilidade. Então eu digo o seguinte, nós temos uma estrutura. Eu tenho muito temor de a gente tentar criar mais mecanismos, porque a gente acaba dando mecanismo de controle e acaba não exercendo o papel. Então você pode potencializar aqueles que já existem. A defesa civil hoje, se treinada, se adaptada, se investido recursos, ela pode fazer esse papel. É só você colocar ela no mar. A Marinha do Brasil também poderia... A Marinha do Brasil, ou seja, você já tem... A Marinha poderia desempenhar esse papel. É só você coordenar. Não precisa criar absolutamente nada. É você potencializar aquilo que você já tem. Definir a responsabilidade. Exatamente. É mais econômico. Porque mais fácil, quando você não define a responsabilidade, fica fácil, sabe por quê? Porque a responsabilidade se dilui, fica difusa, né? E aí acaba causando o que a gente está aqui discutindo. Nós estamos diante, na verdade, a gente está muito preso à questão da Chevron, do vazamento, mas na verdade esse já é o segundo acidente de grandes proporções. Tivemos o evento da plataforma P36. Sim. E de lá para cá, talvez por essa questão desses 2 lapsos aqui citados pelo David, né, nada aconteceu e veio o segundo acidente da Chevron. Então é gravíssimo. E essa fiscalização ela deve ser ampliada, porque, por exemplo, recentemente nós tivemos, e a gente que vem do interior, que convive com quem desce de navios, de helicópteros das plataformas, a própria relação de trabalho, né, que é conflituosa, que constantemente nós temos recebido relatos, né, de trabalhadores que estão cada vez mais pelas empresas terceirizadas em condições degradantes e desumanas de trabalho nessas plataformas. Isso acaba refletindo no dano ambiental, porque quem opera é um trabalhador. A máquina funciona, operada por homens. Então, são todas as relações envolvidas que precisam de controle e de fiscalização. São temas que não vão ficar restritos a um programa só. Provavelmente a gente vai fazer outros até para acompanhar o trabalho da CPI. Infelizmente, o nosso programa chegou ao fim. Queria agradecer ao deputado Hugo, a David, a Jânio.
E a você que ficou com a gente até agora. O Rio em Foco é um programa do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado. Para acompanhar os nossos debates, acesse a nossa página na internet ou as nossas redes sociais. Você também pode assistir esse programa nos sites www.rioemfoco.rj.gov.br ou www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do Povo Fluminense. Até a próxima.